Tá todo mundo falando sobre cuidados paliativos, desde que surgiu a notícia do Pelé ter entrado em cuidados paliativos, inclusive a família negou, né, e tudo mais. E você sabe o que isso significa, o que isso tem a ver com a gente e tudo mais? Eu sou o psicólogo Bruno, sou especialista em gestão em saúde, sou mestre em saúde coletiva, trabalho no SUS há 12 anos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cuidados paliativos, eutanásia, distanásia e ortonásia. O que tudo isso tem a ver? Vamos lá? Primeiro, a gente tem um conceito na saúde, e isso vários profissionais de saúde carregam consigo, inclusive, e reforçam isso o tempo todo, de que o profissional de saúde tem a obrigação de curar doenças. E essa visão de curar doenças, né, essa obrigação de curar doenças, ela encontra limitações, porque existem doenças que são crônicas, que não têm uma cura, mas que podem ser controladas, manejadas, e existem doenças, inclusive agressivas, e que também não possuem cura, mas que vão ter um prognóstico extremamente negativo e uma evolução rápida, inclusive, para a morte. E enquanto a gente foca o nosso trabalho em saúde somente nesse aspecto de curar doenças, a gente também vai se frustrar, porque o foco não deve ser curar sempre, mas cuidar. Esse deveria ser o nosso foco desde o início na saúde. Cuidar, fazer o paciente se sentir bem, se sentir cuidado e tudo mais. E aí a gente entra na questão dos cuidados paliativos, que para poder explicá-lo melhor, a gente vai ter que falar de alguns conceitos bem básicos rapidinho. Ortoanásia, eutanásia e distanásia. A distanásia é justamente o que a medicina e a saúde no geral tenta fazer hoje com a maioria dos pacientes, que é o prolongamento artificial da vida, mesmo sem nenhuma possibilidade de cura, de melhora e tudo mais. A gente mantém o paciente vivo, mas sem nenhuma possibilidade de melhorar o caso dele, né? Ao invés de pensar no conforto e qualidade de vida dele, a gente pensa simplesmente em mantê-lo vivo a todo custo, mesmo que isso não represente nada de melhor para a saúde dele, para a evolução dele. A eutanásia, talvez todos vocês já ouviram falar, que é justamente o processo de abreviação da vida, né? Geralmente quando uma pessoa está doente, ela não consegue lidar com o sofrimento, mas ela opta por abreviar a própria vida e por adiantar a morte, por assim dizer. No Brasil isso é crime, tá? Nenhum profissional de saúde pode realizar procedimentos de eutanásia. E a gente tem a ortonásia, que é o cuidado focado no paciente, na qualidade de vida do paciente, de maneira a não prolongar a vida dele artificialmente sem qualidade de vida e nem adiantar a morte dele, como a eutanásia propõe. Então, é nesse foco da ortoanásia que entra os cuidados paliativos. Lembrando que os cuidados paliativos não são necessariamente ligados a pacientes que vão morrer, tá? A gente fala de cuidados paliativos com doenças, principalmente, que atentam à vida do paciente, que podem causar a morte, né, que podem levá-lo a morrer mais brevemente, inclusive, mas não necessariamente significa uma sentença de morte. Não é porque o paciente está em cuidado paliativo que ele vai morrer no próximo mês ou na próxima semana. Quando a gente fala de cuidados paliativos, essa abordagem já começou tem um tempo, né? Desde a década de 40 a gente já tem isso na medicina, mas que está se tornando mais popular no Brasil agora, é justamente no sentido de trabalhar com o paciente de maneira que a vida dele não seja prolongada artificialmente, mas que ele também tenha qualidade de vida para viver o tempo que lhe resta naturalmente, né? E aí a gente tem inclusive uma resolução do Conselho de Medicina no Brasil que estabelece que o paciente tem o direito, se ele estiver lúcido, óbvio, né, de decidir com o médico até onde vão os procedimentos, né? Então, se ele tem uma doença incurável que atenta contra a vida dele, que pode causar a morte, né, brevemente e tudo, ele pode definir com o médico enquanto lúcido quais procedimentos vão ser feitos. Olha, eu não quero que faça reanimação, não quero que faça massagem cardíaca, não quero que me intubem, né? Então isso vai ser decidido entre o médico e o paciente.
nesse contexto de cuidados paliativos também, né? Mas então, o que seriam esses cuidados paliativos? Seria um processo multidisciplinar, e aí envolve psicólogos, médicos, enfermeiros, né, fisioterapeutas, de maneira a promover a melhor qualidade possível para o paciente naquele tempo em que ele está vivendo com aquela doença, né? Então, não envolve, às vezes, um procedimento invasivo, que o paciente opta, por exemplo, por não ter, né? Envolve o controle e redução de dor o máximo possível, né? Ele não pode estar sofrendo, isso seria até desumano, né? Promover o maior conforto possível, a maior independência possível daquele paciente, de maneira que ele possa ter um processo de vida digno e, caso venha a acontecer, um processo de morte digno, né? Ele morrer dignamente, ele ter a possibilidade de se despedir e de viver bons momentos com os familiares, né? Então, um paciente entubado 5 meses num quadro irreversível, né, de uma UTI, ele não vai ter momentos de qualidade naquele processo com a família, né? A gente só vai fazer a família sofrer bastante nesse contexto. Então, quando a gente fala desse processo, a gente está falando justamente de promover um processo de saúde, de cuidado para esse paciente, mas não buscando a cura, que nesse caso não pode acontecer, mas de forma que ele viva bem esses momentos que ele tem, né? Então, se for um paciente em cuidado paliativo, já com uma doença avançada, que vai evoluir para a morte de uma maneira rápida até, né, ou não tão rápida, a gente também deve ajudar esse paciente, tanto no contexto espiritual dele, né, com as crenças dele, de se reaproximar com essas crenças, quanto num processo emocional, né, de trazê-lo a enxergar o seu processo de finitude, aceitar esse processo, ajudar a família a aceitar esse processo, né, de que existe um final e de que esse final pode estar próximo, e ajudá-lo inclusive a resolver conflitos, resolver pendências, né, para que ele possa partir quando chegar a hora, de maneira digna, de maneira feliz, de maneira que não carregue consigo sofrimentos que poderiam ter sido resolvidos, né? Então, quando a gente fala de cuidados paliativos hoje, a gente está falando não necessariamente que o paciente vai morrer brevemente, mas que ele tem uma doença que pode ameaçar a vida dele de maneira drástica e que ele não tem uma possibilidade de cura em relação àquela doença, né? Mas que ele precisa desse cuidado, tá certo?